Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos dê um bom dia na sua presença. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem nesse dia é um oásis em meio ao deserto. Um oásis em meio ao deserto. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós leremos do versículo 22 ao 27. Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés na água e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Um oásis em meio ao deserto. Essa é a primeira situação de teste, de provação que Moisés e o povo experimentam. Esse trecho da Bíblia que acabamos de ler é antecedido pelo cântico de Miriam, pelo cântico de Moisés e pela dança de Miriam. Há festejo, a alegria do povo, porque o Senhor libertou o povo com a mão poderosa do meio da escravidão do Egito. Ele abriu o mar e o povo pôde passar, a grande celebração. 3 dias no deserto, após as 10 pragas, após o mar se abrir, nós já vimos o povo murmurando, se queixando contra Moisés e contra Deus, porque eles encontraram a primeira adversidade, não havia água. Mas eles foram incrédulos e por isso muitos vão cair no deserto, porque a murmuração é reflexo da sua incredulidade. Muitos tombarão no deserto justamente por não entenderem que em meio ao deserto, que em meio à escassez, Deus se revelaria para o seu povo, Deus seria o provedor, Deus seria o ajudador, porque durante o dia eles seriam protegidos pelas nuvens contra o calor do sol e à noite uma cortina de fogo estaria sobre o acampamento protegendo o povo do frio. Nem as sandálias dos pés do povo se desgastaria, porque Deus providenciaria tudo. E nós vemos nesse texto o Senhor mostrando água em meio ao deserto. O Senhor tornando a água que era amarga doce. E Deus guiando o seu povo até chegar a um oásis no meio do deserto. O oásis de Elim, onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras. Imagine os israelitas caminhando e vendo aquela paisagem. Provavelmente poderia parecer uma miragem diante deles, um delírio pelo muito sol que haviam tomado, porque estavam diante de algo que não esperavam. Porque nosso Deus nos surpreende. Nós, cristãos, precisamos entender que enfrentaremos desertos em nossa vida. Momentos de escassez. O deserto é a escola da fé, é a pedagogia que Deus utiliza para nos ensinar uma lição que não podemos aprender em livro nenhum. Dependência de Deus. Depender única e exclusivamente de Deus é uma experiência que o deserto nos revela. Porque no deserto há escassez. A nossa força não dará conta do deserto. Os nossos recursos, o dinheiro que temos não vale nada no deserto. As relações sociais e políticas também não influenciarão. O deserto é a escassez, é a solidão, mas Deus está conosco, nos conduzindo, direcionando nossas vidas, e Ele nos conduz a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma, Ele nos conduz a pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor. Precisamos entender, por mais difícil que esteja sendo o deserto que você esteja enfrentando em sua vida, lembre-se primeiro, você não está sozinho. Deus está contigo e Ele providenciará todas as coisas. Não permita que a murmuração, que é pecado,
habite em seus lábios, faça raiz em seu coração, porque isso só gerará amargura. Foi assim com o povo de Israel. Nós precisamos aprender que é no deserto que Deus se revelará a nós. Foi assim com Moisés, 40 dias no deserto, Deus o sustentou. Foi assim com Elias, 40 dias, Deus o sustentou, o guiou. Foi assim com Jesus, 40 dias de jejum no deserto, Deus o sustentou e o guiou, porque Deus quer se revelar a nós na escassez, na tribulação, nas dificuldades. É lá que Deus revela o seu poder, é lá que Deus mostra a sua providência, é lá que Deus mostra o seu sustento. Isso é importante para nós. Deus conduziu o povo até o deserto de Elim. Entenda isso. Este sofrimento que você vai estar enfrentando vai passar. Essa tempestade também passará, a bonança chegará. Esses dias difíceis que estamos vivendo também passarão, porque nosso Deus continua no controle. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E as tribulações e o deserto que enfrentamos em nossa vida é para o nosso crescimento. Talvez você reclame, isso dói. É verdade, crescer dói. Nascer dói, crescer dói. É porque Deus está aparando as arestas, querido. Nós estamos enfrentando, quando enfrentamos o deserto, o tempo da poda. O tempo em que Deus precisa parar algumas arestas, alguns galhos em nós, para que possamos dar mais fruto ainda. É na escassez que Deus mostra o seu poder. E Ele é poderoso para nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembre-se disso. O povo chega em Elim e se acampa junto das águas. A bonança, a tranquilidade, a quietude. Mara foi deixado para trás. Já não há águas amargas. Deus transformou. Aqui há fonte, 12 fontes de água. A palmeira para a sombra, a abundância. Porque Deus é assim. Ele nos sustenta em todas as circunstâncias, tanto na abundância como na escassez. É essa lição que Paulo nos ensina em Filipenses 4. Por isso que no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O oásis em meio ao deserto na sua vida está chegando. Creia nisso. Fique firme que Deus te conduzirá até o oásis. Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus.